Imagine uma história que encapsula a essência do amor incondicional, o poder do perdão e a promessa de um recomeço. Uma narrativa que transcende o tempo, falando diretamente ao coração de cada um de nós, independentemente de nossa história ou circunstâncias. Essa é a parábola do filho pródigo, uma das mais profundas e reveladoras ensinadas por Jesus. Não se trata apenas de um conto bíblico, mas de um espelho que reflete a condição humana, a graça divina e a esperança que nos é oferecida. Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar em uma jornada que vai tocar sua alma, desafiar suas percepções e renovar sua fé. Jesus, em sua sabedoria infinita, nunca contou uma história por acaso. Cada parábola tinha um propósito profundo, uma mensagem que ia além da superfície. A parábola do filho pródigo, encontrada em Lucas 15, foi contada em um contexto específico. Jesus estava cercado por publicanos, pecadores, fariseus e mestres da lei. Enquanto os pecadores se achegavam a ele para ouvir seus ensinamentos, os fariseus murmuravam, criticando-o por receber aqueles que consideravam indignos. Foi nesse cenário que Jesus contou a parábola do filho pródigo. Mas por quê? Qual era a mensagem central que ele queria transmitir? A resposta está no contexto das duas casas de Israel, Efraim e Judá, e na relação delas com Deus. Essa parábola não é apenas uma história sobre um pai e dois filhos. É uma narrativa profética que revela a condição espiritual de Israel e a natureza do coração de Deus. Para entender plenamente por que Jesus contou essa parábola, precisamos voltar ao contexto histórico de Israel. Após o reinado de Salomão, o reino de Israel foi dividido em duas casas. O reino do norte, conhecido como Israel ou Efraim, e o reino do sul, conhecido como Judá. Essa divisão não foi apenas política, mas também espiritual. Efraim, o reino do norte, rapidamente se afastou de Deus, mergulhando na idolatria e na desobediência. Eles se contaminaram com as práticas pagãs das nações ao seu redor, rejeitando a aliança com o Senhor. Por causa disso, foram levados para o exílio pelos assírios, dispersos entre as nações. Efraim, portanto, representa o filho mais novo da parábola, aquele que deixou a casa do pai, buscando sua própria independência, e acabou perdido e arruinado. Judá, por outro lado, permaneceu em sua terra, mantendo, pelo menos em parte, a adoração a Deus. No entanto, Judá também não era perfeito. Eles frequentemente caíam em pecado, mas, diferentemente de Efraim, ainda tinham um relacionamento com o templo e com as promessas de Deus. Judá representa o filho mais velho da parábola, aquele que permaneceu na casa do pai, mas cujo coração estava cheio de justiça própria e ciúmes. O filho mais novo da parábola é uma representação clara de Efraim. Ele pede sua herança ao pai e parte para uma terra distante, onde esbanja tudo o que tem em uma vida de pecado e excessos. Essa jornada simboliza o afastamento de Efraim de Deus. Eles buscaram sua independência, rejeitando a proteção e a graça do pai, e acabaram colhendo as consequências de suas escolhas. A parábola do filho pródigo atinge seu clímax quando o filho mais novo, após tocar o fundo do poço, cai em si e decide retornar à casa do pai. Esse momento é poderoso e emocionante, pois representa não apenas o arrependimento individual, mas também um retorno à proteção, ao amor e à graça do pai. Para Efraim, que simboliza o filho pródigo, e para nós, crentes gentios, esse retorno carrega um significado profético e esperançoso, especialmente quando olhamos para os finais dos tempos. O filho pródigo, após gastar tudo o que tinha e enfrentar a fome e a humilhação, finalmente reconhece sua condição. Ele diz: "Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome?" Lucas 15, 17. Esse é o momento de clareza, quando ele entende que a vida longe do pai é vazia e sem sentido. Esse arrependimento é crucial, pois não se trata apenas de reconhecer o erro, mas de tomar a decisão de voltar. O filho pródigo não espera que o pai vá até ele. Ele se levanta e retorna.
Essa atitude nos ensina que o arrependimento verdadeiro envolve ação. É um movimento em direção a Deus, mesmo quando ainda estamos longe. Enquanto o filho pródigo ainda está longe, o pai o vê e, cheio de compaixão, corre em sua direção. Esse detalhe é profundamente significativo. O pai não espera que o filho chegue até ele. Ele vai ao encontro do filho. Essa é uma imagem poderosa do amor de Deus, que não apenas nos espera, mas corre em nossa direção quando damos o primeiro passo de volta. O pai não apenas recebe o filho de volta, mas o abraça, o beija e ordena que seja preparada uma festa. Ele não menciona os erros do filho, não impõe condições, não exige explicações. Em vez disso, ele celebra o retorno. Esse é o coração de Deus. Um coração que perdoa completamente, restaura e celebra cada filho que volta para casa. O filho mais velho, por sua vez, representa Judá. Ele permaneceu na casa do pai, cumprindo suas obrigações, mas seu coração estava longe de ser perfeito. Quando o irmão mais novo retorna e é recebido com festa, o filho mais velho reage com ciúme e ressentimento. Ele não consegue celebrar a restauração do irmão, pois está preso em sua justiça própria. Judá, assim como o filho mais velho, muitas vezes se via como o bom filho, mas falhava em entender o verdadeiro coração de Deus. Eles criticavam Jesus por se associar com pecadores, assim como o filho mais velho criticou o pai por receber o irmão pródigo. A parábola, portanto, é um alerta para Judá e para todos nós sobre os perigos de um coração cheio de orgulho e falta de compaixão. Efraim, o reino do norte de Israel, representa aqueles que se afastaram de Deus, contaminando-se com a idolatria e o pecado. No entanto, a parábola do filho pródigo nos dá uma esperança profética. Assim como o filho pródigo retornou ao pai, Efraim também será restaurado nos finais dos tempos. A Bíblia fala sobre a restauração de Israel, incluindo Efraim, como parte do plano redentor de Deus. Em Ezequiel 37, por exemplo, vemos a visão dos ossos secos, onde Deus promete reunir as duas casas de Israel, Judá e Efraim, e fazê-las uma só nação novamente. Essa restauração não é apenas física, mas espiritual, um retorno ao relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 11, usa a metáfora da oliveira para explicar como os gentios foram enxertados na oliveira verdadeira, que representa Israel. Essa imagem nos ajuda a entender nossa posição como crentes gentios e nossa conexão com as promessas feitas a Israel. Paulo explica que os gentios, que eram como oliveiras selvagens, foram enxertados na oliveira verdadeira. Esse enxerto não aconteceu por mérito próprio, mas pela graça de Deus. Por meio da fé em Jesus, os gentios foram incluídos na aliança e se tornaram participantes das promessas feitas a Israel. Esse é um ponto crucial. Os gentios não substituíram Israel, mas foram unidos a ele. Assim como o filho pródigo foi recebido de volta pelo pai, os gentios foram recebidos por Deus e integrados à sua família. Isso nos lembra que a salvação não é baseada em nossa origem ou mérito, mas na graça e na misericórdia de Deus. A restauração de Efraim, que representa o retorno do filho pródigo, está intimamente ligada à inclusão dos gentios. Nos finais dos tempos, a Bíblia fala sobre a reunificação das duas casas de Israel, Judá e Efraim, e a união delas com os gentios que creram em Jesus. Assim como o pai na parábola do filho pródigo celebrou o retorno do filho perdido, Deus celebrará a restauração de seu povo e a união de todos os que foram enxertados na oliveira verdadeira. Nos finais dos tempos, veremos o cumprimento pleno dessa promessa, quando Efraim e Judá forem reunidos e os gentios forem celebrados como parte da oliveira verdadeira. Até lá, somos chamados a viver como filhos restaurados, cheios de gratidão e comprometidos com a missão de levar a mensagem do amor de Deus a todos os povos. A parábola do filho pródigo nos dá um vislumbre desse futuro glorioso, onde todos os que estavam perdidos serão encontrados, todos os que estavam mortos serão vivificados,
e todos os que estavam longe serão trazidos de volta para casa. Essa esperança não é apenas para Israel, mas para todos os que creem. Assim como o pai correu ao encontro do filho pródigo, Deus está preparando um grande banquete para celebrar o retorno de seus filhos. Essa é a promessa que sustenta nossa fé e nos motiva a viver em obediência e gratidão. Essa parábola nos ensina que não importa o quão longe tenhamos ido, sempre há um caminho de volta para Deus. O Pai está esperando de braços abertos, pronto para nos receber com amor e misericórdia. Para Efraim, para Israel, para os gentios e para cada um de nós, essa é uma mensagem de esperança e restauração. Que essa história nos inspire a buscar sempre a presença do Pai, a celebrar sua graça e a compartilhar seu amor com aqueles que ainda estão perdidos. Porque no final, o retorno do filho pródigo não é apenas uma história do passado, é uma promessa para o futuro e um chamado para o presente. Jesus contou essa parábola para também revelar o coração de Deus. Um coração cheio de amor, misericórdia e disposição para perdoar. Ele queria mostrar que, não importa o quão longe alguém tenha ido, sempre há um caminho de volta para o Pai. Ao mesmo tempo, ele alertou sobre os perigos da justiça própria e do ciúme, representados pelo filho mais velho. A parábola do filho pródigo é, portanto, uma mensagem de esperança para Efraim, aqueles que se afastaram de Deus, e um chamado ao arrependimento para Judá, aqueles que, apesar de estarem na casa do Pai, precisam aprender a celebrar a graça e a misericórdia divina. Espero que essa mensagem tenha tocado seu coração, trazido esperança e renovado sua compreensão do amor incondicional de Deus. Se você gostou deste vídeo e foi impactado pela mensagem, não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e familiares e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Queremos levar essa mensagem de esperança e restauração para cada vez mais pessoas. Deixe também nos comentários o que essa parábola significa para você. Como você enxerga o retorno do filho pródigo em sua própria vida? Como a ideia de ser enxertado na oliveira verdadeira impacta sua fé? Adoraríamos ler suas reflexões e experiências. Lembre-se, não importa o quão longe você tenha ido, o Pai está esperando de braços abertos para te receber de volta. Que essa mensagem continue ecoando em seu coração e inspire você a viver uma vida de gratidão, amor e propósito. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe cada um de vocês.